Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. São exatamente 7h30, 7h30 da noite, e hoje nós teremos o culto transmitido de maneira online, juntando a nossa sede, a Primeira Igreja Presbiteriana de Santa Maria da Vitória, juntamente com a congregação de São Félix do Coribe e a congregação do bairro Planalto, não de maneira presencial, por causa dos decretos que estão em vigor aqui no nosso município, mas de maneira online, exercitando, ainda que virtualmente, a nossa comunhão como igreja, um único culto para uma única igreja. E para nós iniciarmos o nosso culto nesta noite, eu quero convidar você a curvar a sua cabeça para que nós nos dirijamos a Deus em oração, rogando a sua graça e a sua bênção sobre as nossas vidas nesta noite e sobre tudo aquilo que nós iremos fazer aqui. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor tem sido em extremo bondoso para conosco. Muito obrigado porque em meio a tantos desafios, o Senhor tem sustentado as nossas vidas com a Tua destra de misericórdia. O Senhor tem cuidado de nós, tem nos enchido de toda a sorte de bênçãos. Chegamos à metade desta semana e assim como Teu povo no passado, nós também podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Agora, ó Deus, nós suplicamos a Tua graça sobre este trabalho, que o Senhor abençoe as nossas vidas, a vida de quem está aqui, ó Deus, envolvido diretamente neste momento, neste trabalho, nesta atividade espiritual, e também pela Tua igreja, que está em casa acompanhando, assistindo, para que sejam de igual modo abençoados pelo Senhor, seja no momento em que esta transmissão ocorrer, seja, ó Deus, enquanto outras pessoas em outros momentos, em outros dias estarão assistindo, que a Tua bênção seja sobre todo o Teu povo. Nós rogamos e agradecemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meus queridos, abram as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 8 até o fim do capítulo de número 3. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3, do verso 8 ao fim. Assim nos diz a bendita palavra do Senhor. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-te do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aquele que pratica males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão,
os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Meus irmãos, nós vamos nos dirigir a Deus em oração nesse momento, oração de confissão de pecados. Eu quero convidar você que está na sua casa nos acompanhando, a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, a suplicar o perdão do Senhor, sob esta certeza, a certeza de que Cristo morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para que agora, subordinados ao seu nome, nós tenhamos vida com Deus. Ainda que os nossos pecados causem separação entre nós e o nosso Deus, o Senhor é aquele que faz a aproximação, a reconciliação através da cruz do Calvário, nos permitindo viver com Deus. E é por isso que nós precisamos estar dispostos a sofrer pela verdade e a dar a razão da esperança que há em nós. Curve a sua cabeça, confesse os seus pecados ao Senhor, e eu convido a nossa irmã missionária Cris, que nos eleve a Deus numa oração de confissão de pecados nesse momento. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de te servir e poder estarmos na tua presença, Senhor, nesta noite. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem estado conosco. Ó Deus, nesse instante nós nos dobramos diante do Senhor, reconhecemos quem o Senhor é e tudo que o Senhor fez por nós. Ó Deus, nós nos rendemos ante ao Senhor e reconhecemos, Pai, quem nós somos. Miseráveis pecadores, Senhor, é isso que somos. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor pela tua misericórdia em nós. Pai, no nome de Jesus, derrama o teu sangue precioso sobre as nossas vidas. Nos perdoe os nossos pecados, as nossas faltas para com o Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, nos permita, Pai, estarmos mais perto do Senhor. E isso, Senhor, só é válido depois de derramado o sangue do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Ó Deus, no nome de Jesus, nos faz estarmos mais perto do Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos desafia a estarmos prontos a responder a quem quer que nos pergunte a razão da nossa esperança. Nós somos desafiados a viver por Cristo, a sofrer por Cristo. E o próprio Senhor Jesus entregou o seu sangue na cruz para que nós pudéssemos estar aptos nele a responder este desafio. Por isso eu quero convidar você a abrir o seu inário no hino de número 270, que tem este título, Desafio, para que nós nos lembremos de maneira musical o que Cristo fez e o que somos desafiados a viver por causa dele. Morri na cruz por ti, foi para te livrar. Meu sangue ali verti e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, sofrendo intensa dor, e tudo fiz aqui por ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que
fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, agora tá vou dar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe a salvação dos altos céus, Senhor. É livre o meu perdão, é grande o meu amor. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Queridos, diante desse Cristo que morreu por nós, aqui estamos nessa noite para glorificar, para exaltar o Senhor. E o melhor lugar para estar, definitivamente, é na presença do Senhor. Quanto mais perto dele, melhor é nós vivermos. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Adore ao Senhor dizendo: te louvarei, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Do início, queridos, declare: perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, oh Deus, eu quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se
comparado ao que ganhei. Oh, aleluia. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, eu adorarei, adorarei. Somente a ti, Jesus, declara: eu te adorarei, Senhor, aleluia. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém, louvado seja o Senhor. Glória ao teu nome, papai. Glória ao teu nome, Senhor. Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nessa noite. E que noite abençoada, que noite maravilhosa, em que nós estamos encerrando a nossa campanha de oração e agora da temática também, em que nós estivemos trabalhando todo este mês de março. Hoje, que é o último dia 30, não é isso? É 30 mesmo hoje, né? 31, eu estou cismado que hoje é 30. Dia 31 de março, em que então vamos concluir aqui aquela que foi a nossa meta do mês, que era trabalhar as bem-aventuranças, que chegamos a essa temática, né? Que nós deixamos durante todo o mês, não está tão visível hoje, né, por conta da luz, mas a felicidade, um fruto de uma vida com Deus. Pode vir. Vou dar um tempinho aqui só para posicionar o microfone aqui. Pode chegar um pouquinho para trás, Michel, por conta do, senão tampa. Isso. Meus irmãos, vamos orar nesse instante. Nós vamos ter, nessa noite, você está vendo, preparo aqui, uma noite de debate, em que chegamos à última bem-aventurança, ou as duas últimas bem-aventuranças, que tem uma temática muito parecida, que fala do nosso compromisso agora diante do mundo e enfrentando a luta no mundo. Bem-aventurado quando somos perseguidos, o verso de número 10 e o verso de número 11. E hoje vamos pensar um pouquinho com você sobre este assunto. E como isso pode ser ainda felicidade, bem-aventurança. E claro, dentro daquilo que é o fruto de uma vida com Deus. Então vamos orar nessa noite. Agradeça, é ainda um período de grande oração. Nós não podemos desistir de orar. Não é porque o mês encerrou que nós agora não vamos orar mais. Vamos continuar firmes na oração. Baixe sua cabeça na sua casa. Vocês aqui também. Vamos estar juntos em oração, no compromisso aqui de estar falando ao Senhor. Ó Pai, ó Deus Todo-Poderoso, que maravilha é podermos estar juntos para aqui entoarmos hinos, propormos, ó Deus, a palavra na transmissão daquilo que nós estamos fazendo de melhor. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos leve em adoração, nos conduza no serviço do Senhor e que juntos possamos sim aprender mais.
Agradeço pela comunhão que foi promovida durante todo esse mês entre a primeira igreja presbiteriana e suas congregações no setor Planalto, na cidade de São Félix do Coribe, e a todos os nossos irmãos que nos acompanharam nesse projeto de relógio de oração, de jejum, de transmissões em que juntos evidenciamos que o povo do Senhor é muito mais do que paredes, o povo do Senhor é muito mais do que um limite físico. O povo do Senhor é de fato a congregação dos justos espalhada por toda a face da terra. E assim estamos unidos num só espírito e num só propósito: render glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Pai, receba o louvor que foi feito nesse instante, abençoe os irmãos que sim contribuem para que esse trabalho continue sendo levado à frente, e nos conduz agora também no estudo da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Evangelista Michel, por favor, pega ali o álcool ali para nós. Aqui com os protocolos, né? Hoje a transmissão está sendo somente a live, não está ocorrendo então pessoas, né, na igreja, por conta do nosso decreto que tem um toque de recolher. Então por isso a igreja está fechada no dia de hoje, e também durante o domingo não teremos o culto noturno dentro do decreto. Então se prepare aí para domingo, está na parte da manhã, e nós vamos avisar mais no final do culto, tá? Mas agora eu gostaria que você nos ajudasse a compartilhar. Então você que está assistindo de casa pelo YouTube, compartilhe o link com seus amigos, chame mais pessoas para estarem participando aqui, assistindo a nossa transmissão e aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor. Amém? É para você. Todo um protocolo deve ser observado, né, de usar álcool, higienizar o microfone. Por isso, todo esse preparo antecedendo aqui a nosso estudo, nosso debate. Lembrando que hoje eu estou sem máscaras aqui, exatamente porque a igreja está mais vazia, e também o nosso distanciamento aqui, ele foi feito exatamente pensando nisso, né? E também para ficar mais fácil na nossa comunicação aqui, por isso que eu estou sem máscara, mas com todo o cuidado também do distanciamento que está evidenciado. É tanto que o pastor Lúcio preferiu continuar utilizando a máscara por estar mais perto de mim. Claro que a gente sempre tem esses cuidados, né, de cuidar uns dos outros também. Amém, meus irmãos? Pois então, como nós dissemos, nós hoje... E eu quero saudar aqui então, né, o nosso irmão evangelista Michel, boa noite, né, que nos conduziu na liturgia. Nossa irmã, a nossa grande missionária aí, né, Crislaine, que sempre está nos ajudando aqui. E o nosso irmão reverendo Lúcio. Para quem não conhece, né, que está nos assistindo, o evangelista Michel, ele cuida da nossa congregação no setor Planalto, aqui em Santa Maria da Vitória. Nosso irmão reverendo Lúcio, que cuida da nossa congregação ali na cidade de São Félix do Coribe. E a Crislaine,
que me ajuda, me auxilia aqui na sede, né? Eu acho que ela ajuda todo mundo, não é isso? Então, vamos lá, eu convido você que está em casa a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nosso roteiro de estudo era o Sermão do Monte, e o Sermão do Monte priorizando aí as bem-aventuranças. Então, abre aí no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Assim diz o verso 10 e o verso 11. Podemos ler até o 12 também. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Aleluias. Meus irmãos, nós temos um texto aqui que conclui de uma forma muito interessante, porque esse texto traz para nós um paradoxo. Isso foi evidenciado desde a primeira bem-aventurança, que fala de felicidade, mas fala de coisas que são contraditórias na visão humana. Porque fala de feliz, mas coloca choro. Fala de feliz, mas coloca quem é humilde, quem se humilha. Fala de felicidade, e aí fala de manso, de pacífico, dentro de um mundo que a disputa é evidenciada. E no final das contas, fala de ser feliz no meio da guerra, no meio da tribulação, de perseguição, de vergonha, de humilhação, daquilo tudo que está nesse final aqui. Pois bem, e aí? Vou começar aqui com o Michel, aqui está olhando fixo para mim assim. Michel, então, bem-aventuranças, vamos começar por aí, né? Vamos recapitular aqui, o que seriam essas bem-aventuranças? Boa noite, pastor Ronix, boa noite aos demais. As bem-aventuranças são as características que o Senhor Jesus estabelece para os seus discípulos, e o sentido aqui de bem-aventurados tem o sentido de mais do que felizes, né? O Senhor Jesus está dizendo que mais do que felizes são aqueles que seguem, que têm, que possuem, através do Espírito, essas características aqui, que embora muita gente faça confusão com algumas delas, por exemplo, a questão do manso, a gente sempre acha que quem é mais calmo é mais manso, a questão da misericórdia, achando que é quase que uma conivência com o erro. O Senhor Jesus vai deixar claro que essas bem-aventuranças não são resultado natural da nossa biologia, não são resultados naturais da nossa vivência, das nossas experiências humanas, da nossa criação ou algo do gênero. Pelo contrário, são resultados que nós obtemos, frutos que nós conquistamos a partir do Espírito. Então, a ideia é de ser mais do que felizes aqueles que vivem a partir do Espírito, ao ponto de desenvolverem todas essas características, todas essas bem-aventuranças. Ou seja, então não tem que escolher uma bem-aventurança e falar assim, poxa, eu gostei dessa bem-aventurança, é essa daqui que eu vou trabalhar na minha vida. Tem essa opção? Não. Assim como quando Paulo fala aos Gálatas a respeito do fruto do Espírito, ele dá lá uma listinha, e todas aquelas características são de um único fruto. Então, se eu tenho o Espírito, eu tenho todos aqueles frutos, essas bem-aventuranças também seguem esta lógica. Se eu estou no Espírito, todas estas bem-aventuranças precisam ser vistas na minha vida, não uma mais do que a outra. Não existe aí sorteio para ver qual que eu quero hoje, qual que eu quero amanhã, qual que eu posso deixar passar e qual que eu tenho que buscar com afinco. Eu até utilizei aqui na igreja, né, a comparação que não é uma caixinha de promessa, né, que eu vou lá e escolho hoje a minha bem-aventurança do dia, né? E saio de casa com a bênção do dia, né? Não é o horóscopo de crente, né? Não é o horóscopo de crente, exatamente. Ô Cris, mas aí durante esse mês trabalhando, né, essa temática,
o que te chamou a atenção? O que você pode dizer que, assim, aprendeu bastante com tudo aquilo que foi ouvido, estudado, e a experiência mesmo de, até com o que a gente está vivendo, né? É um tempo de crise, né? E de repente a gente é chamado para o povo ser feliz. E aí? Como é que você concluiria essa parte? Boa noite a todos. Eu acho assim, o que mais me despertou a minha atenção em relação às bem-aventuranças, eu acho que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, é exatamente essa questão de que o Senhor colocou nas últimas pregações, falando exatamente que uma às vezes é consequência do outro. E às vezes progressiva, né? Isso, é progressivo. A gente não está solto, tudo solto, mas tá tudo muito junto. E é o que vocês falaram também agora, de que é um só. Tudo isso são características de pessoas, daquele que é bem-aventurado, daquele que é feliz no Senhor. E é muito importante a gente entender que a nossa felicidade, ela não está em coisas, ela não está em circunstâncias, ela não está porque a vida está boa, porque não tem crise. Porque ela não é de momento, né? É isso, ela não está baseada nisso. Eu tenho falado assim com algumas pessoas que eu tenho conversado ultimamente, que a gente não vive daquilo que a gente sente, mas a gente vive daquilo que a gente crê. Amém. Então, boa palavra, repete aí. Nós não vivemos daquilo que sentimos, mas daquilo que cremos. Então, a gente precisa confiar naquilo que a gente crê. A gente vê muitas pessoas, nos tempos atuais, diante da pandemia, e, enfim, resultado de toda a vida que a gente leva, a gente tem visto muitas pessoas ansiosas, preocupadas com muitas coisas. E, às vezes, fica assim, mas eu não estou sentindo vontade de fazer isso, não estou sentindo vontade de fazer aquilo, mas não é pelo que a gente sente, mas é pelo que a gente crê. Então, a gente precisa focar nisso. Então, eu acho que foi isso que mais me marcou. Assim. Sim, eu gostei aí da sua colocação, né, que tem a ver com aquilo que a gente crê. Uma das coisas que nós muito vimos ali na leitura do livro, que era o nosso roteiro de estudo, meus irmãos, eu até recomendo, tá? Se você não conhece a literatura de Martyn Lloyd-Jones, chamado de Dr. Martyn Lloyd-Jones, né? É um reverendo que deixou muitas preciosidades para nós. O livro que nós seguimos como roteiro, né, de estudo é esse livro aqui, Estudos no Sermão do Monte, um livro maravilhoso. Eu digo que tocou muito o meu coração. Gente, eu antes de lê-lo, eu fui procurar assim, né, os comentários que nós tínhamos e olha, os irmãos aí, nossos irmãos pastores, Jeremias Pereira, Hernandes Dias Lopes e tantos outros, né, e não só de linha calvinista, mas também outros, né, de até mesmo assembleianos, batistas, falando muito bem deste livro. Eu falei assim, cara, eu estou ansioso para ler. E olha, o que eu pude comprovar é que é uma preciosidade. Então, você que gosta de uma boa literatura, né, uma recomendação nossa desse mês, né, desse ano, né, é esse aqui, Estudos do Sermão do Monte, de Martyn Lloyd-Jones, né? A editora atual é a editora Ministério Fiel, que sempre traz coisa boa, né? Então, quer aprender um pouquinho mais, até porque ele fala não só das bem-aventuranças, capítulo 5, mas fala de todo o sermão que vai até o capítulo 7. Então, vai ter muita coisa ainda para a gente trabalhar, porque o livro tem muito conteúdo ainda para nos ensinar, né? Então, queridos, chegamos ao final aqui, uma coisa que ele falava muito, é a característica do crente. É isso mesmo, Cris. Essa é uma daquelas frases que a gente tem que deixar escrito para não esquecer, né? Não pelo que nós sentimos, mas pelo aquilo que nós cremos. Não pelo aquilo que nós nascemos com ele como um dote natural, mas sim por aquilo que Deus colocou em nós, que transformou em nossa vida. E aí, pastor Lúcio, fechando essa abordagem geral, né, para a gente então entrar na temática de hoje, quando então nós pensamos nessa característica que é progressiva, que a gente evidencia que temos que ter todas essas características,
assim, qual o destaque que você faz no final, que você poderia dizer que, olha, essa aqui é aquela que compõe o conjunto de todas, né? Que através dessa liga com todas. Qual seria a bem-aventurança e como isso se aplicaria na nossa vida diária? Então, pastor, gostei muito do que os irmãos já colocaram, e o Michel abordou um ponto, que as bem-aventuranças, elas não são oriundas da nossa biologia, ou de algo que é nosso, é algo de Deus, é como se algo que fosse implantado em nós. E as bem-aventuranças, elas são, como já foi colocado também, um conjunto, não apenas de teoria, mas elas são para ser vividas. Eu tenho tido o privilégio de pregar lá em São Félix sobre cada uma delas. Inclusive eu preguei aqui sobre o verso 5, fala da mansidão. Da mansidão. O que acontece? Todo esse conjunto aqui, ele vai projetar para a vida de Jesus. Tudo que ele falou aqui, ele viveu. Eu faço questão de citar Atos, capítulo 1, verso 1. Diz assim: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus fez, começou a fazer e a ensinar. Ou seja, primeiro ele fez, para depois ele ensinar. Ele não está falando, faça o que eu faço, o que eu falo, aliás. Ele está dizendo, faça o que eu faço. Você pode seguir o que eu estou falando, porque o que eu falo, eu faço. Não são duas coisas destoadas. Então Jesus, ele passou por isso aqui. Ele passou por situações que as bem-aventuranças se enquadram perfeitamente na vida, na caminhada dele. Então o que me chama a atenção, como o senhor perguntou, a primeira bem-aventurança são os humildes ou pobres de espírito. Esse aqui é um reconhecimento que nós não temos habilidades, nós não temos capacidade em nós. Então, a partir daí, nós vamos sim conhecer a verdadeira felicidade, como nós propomos como tema aqui, que é fruto de uma vida com Deus, porque muita gente se acha, eu sou filho de fulano, eu tenho, eu posso, eu sei, então traz o eu, e a vida cristã, ela anula o nosso eu. Paulo mesmo já havia dito, convém que eu diminua, para que o Senhor cresça, para que o Senhor evidencie na minha vida. Amém. Então, essa bem-aventurados humildes de espírito, são aqueles que são considerados falidos espiritualmente, que não há habilidade, possibilidade alguma, sem nenhuma conjuntura, dele por si mesmo, ser uma pessoa espiritual. E a partir daí, quando nós nos esvaziamos de nós, quando nós despimos de nós, e entendemos que nós somos fracos, pequenos e pobres, aí, todas elas vão desencadear daí. Então, pastor, como o senhor bem colocou, o Dr. Lloyd Jones, eu diria que ele disseca, né, todo o conteúdo, ele traz algo grandioso, e assim, eu me considero tão pequeno, diante de um Deus tão grande, que não há outro posicionamento, senão eu me sentir todos os dias pobre de espírito. Outro detalhe, já foi colocado aqui pelos irmãos, se a felicidade dependesse do que nós fazemos, do que nós achamos, ou algo nosso, seria algo condicional. Hoje eu estou mais humilde, amanhã eu estou mais ou menos manso, no outro dia eu estouro com todo mundo. Se fosse pensar nessa perspectiva humana, de eu ser calmo, tranquilo, todos nós temos nosso dia que a gente acorda já meio, né, atravessado e chateado, alguma coisa. Já pensou? Hoje eu sou bem-aventurado, amanhã eu sou mais ou menos bem-aventurado, no outro dia eu sou nada bem-aventurado. Então, senhor, a nossa se fosse sentimento, seria muito assim, né? Muito variável. É o dia do humor. Então, resumindo, a felicidade, a bem-aventurança só é possível quando nós desfrutamos de uma vida com Deus. Amém, amém. Queridos, então como nós vemos, a bem-aventurança que começa falando de o se humilhar, o se colocar numa situação de pequenez diante da grandeza de Deus. A humilhação aqui não é um sentido também pejorativo, né? No sentido de dizer que nós temos que nos rebaixar por uma questão meramente humana, não. É no sentido de olharmos a nossa pequenez diante de Deus. E ela abre então esse leque que vai crescendo, crescendo, e aí chega num ponto
que é conclusivo. E aqui nós temos uma conclusão dessas bem-aventuranças que Jesus vem colocando. E como eu disse já em outras mensagens, Jesus ele vem trazendo uma introdução na aula, né? Ali era a inauguração da escola de discípulos, e ele então faz essa introdução já dizendo para os discípulos que no final eles devem ser perseguidos, mas ainda assim ser felizes. Então, repetindo aqui o verso de número 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O objetivo é o reino dos céus, mas de chegar de hoje até o reino dos céus, vamos ter lutas, uma grande jornada. Mas aí, queridos, eu vou colocar aqui uma pergunta para debate, e aí eu deixo livre para quem quiser responder, tá? Iniciando aqui, tá? Numa outra versão que eu tenho aqui, diz assim: abençoados são vocês em casa. Isso todo mundo quer, né? Ser abençoado. Mas aí fala assim: cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. Eu gostei dessa versão aqui porque ela coloca uma ideia diferente até, né? Porque aqui fala, bem-aventurados os perseguidos. Então dá a impressão que as pessoas por si só, o mundo por si só vai nos perseguir. Mas a ideia atrai a perseguição. Como que isso é possível? O que levaria isso à atração? Alguém vai desejar isso? Quem é o louco que vai atrair perseguição? E de que forma nós vamos atrair perseguição? Tivemos, pastor, recentemente um episódio de um pastor que tem um círculo de amizade próximo de nós, que ele expôs aquilo que ele pensava, o posicionamento da igreja, não da instituição IPB, mas o que ele pensava ali, e ele está sendo processado pelo Ministério Público, sendo ameaçado. Eles editaram o vídeo deles, né? E aí, logicamente, que tinha toda uma perseguição. Um líder religioso ali daquele lugar, editou o vídeo e lançou nas redes sociais, e aí juntou algumas questões, e ele foi meio que coagido a se retratar. E ele retratou até certo ponto, mas ele disse: mas a minha convicção eu não posso mudar. E eu me lembrei de Martinho Lutero, quando ele escreve o hino Castelo Forte. A impressão é que há demônios pendurados em todos os lugares para tentar destruir a igreja do Senhor, os ministros do Senhor. E ele se colocou num posicionamento que deve o cristão se colocar. Ele disse: olha, eu posso até pagar um preço. Lógico que ele não foi rebelde, mas ele disse: eu posso até pagar um preço, mas eu não abro mão daquilo que eu creio. Eu não posso negar o meu Deus, fazer algo que agrade as pessoas para eu me sair bem. E ele deixa bem claro, ele diz: eu estou disposto a pagar o preço por amor a Cristo. Essa bem-aventurança tem tudo a ver com isso. Quem assistiu a live nossa hoje, no meio-dia, nós embasamos em Tiago, capítulo 1, quando ele diz que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as tribos se encontraram na dispersão. Aí ele diz no verso 2, Tiago 1, verso 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, veja que a Bíblia, ela se completa. Tende por motivo de grande alegria passardes por várias provações. Veja que ele está escrevendo para uma igreja da diáspora, da dispersão, aos irmãos que se encontram na dispersão, um povo que não estava no conforto da sua casa. Então hoje, em um certo sentido, nós estamos vivendo uma diáspora, uma dispersão, porque nós estamos realizando um culto aqui no templo, contudo sem os irmãos estão cada um na sua casa, e ele está dizendo: bem-aventurados quando vocês passarem, não por algumas,
Ele diz: tendo por motivo de toda alegria, não é uma meia alegria, o vocês passaram por muitas provações. Então, pastor, quando o senhor pergunta aqui, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, é por causa do amor ao Senhor. A perseguição, a tribulação, a angústia, ela deve gerar em nós a perseguição. E quando nós somos fiéis ao Senhor, essa versão me diz, é como se nós atraíssemos a perseguição. Por quê? Porque é natural que a gente se adeque ao momento, à realidade que nós estamos vivendo. E nós somos chamados para viver na contramão mesmo do sistema. E isso gera incômodo. Então, pode ter parecido um jargão, mas assim, se nós vivemos de maneira confortável, Michel, no mundo onde nós estamos, alguma coisa está errada. O crente incomoda. Ele é sal, ele é luz. Então ele incomoda, ele chega ali, ele tira da zona do conforto. E eu só para eu contar uma experiência aqui rapidamente, uma certa ocasião, na minha juventude, eu não era pastor na época, eu era membro desta igreja, e pela misericórdia de Deus, a gente vivia um tempo muito bom de oração. A juventude, nós tínhamos uma reunião de oração, que hoje acontece às quartas-feiras, foi iniciada pelos jovens, quando a gente veio de um congresso lá em Guanambi. Houve uma reviravolta do Senhor, e nós chegamos lá e dissemos: nós não podemos perder aquilo que nós recebemos lá. Vamos para a igreja orar, e aí começamos, e foi aumentando, daí a pouco, hoje, existe uma reunião de oração na igreja, por conta de jovens que se decidiram a seguir o Senhor. E esse incômodo, essa vida com Deus, aí eu me lembro que eu trabalhava com uma pessoa daqui da igreja, e eu cheguei na casa, estava tendo ali uma sessão espírita, e eu fui recebido no meio da escadaria, e aí, disse: não, você não pode subir, e eu fiquei sem entender nada. Eu disse: mas o que está acontecendo? Não, porque você está atrapalhando o negócio aqui. Então, quer dizer, eu nem sabia que estava acontecendo aquilo, não foi o Lúcio, mas o Senhor que estava conosco. Então, Aleluia. Nós somos chamados para incomodar mesmo. Glória! As luzes e as trevas não podem conviver com paz. E aí isso gera, né, uma angústia e a conflito. Perseguição. A gente atrai. Ou seja, glória a Deus por isso. Nós não buscamos a perseguição, mas atraímos a perseguição. Ela chega. Eu quero só fazer duas pontuações a respeito do que o pastor Lúcio falou, bem rapidamente, só citar dois textos que tratam a esse respeito. Eu me lembrei da carta de Tiago, ainda no capítulo 4, quando Tiago diz assim: infiéis, não sabeis que a amizade com o mundo constitui-se inimizade para com Deus? Então o oposto também é verdadeiro. A amizade para com Deus se constitui inimizade com o mundo, e isso provoca, claro, tem de provocar perseguição. A igreja não vai viver uma realidade da política da boa vizinhança com o mundo. O mundo nos odeia porque odiou aquele que veio antes de nós, odiou o nosso Senhor, né? E se o odiou, ele mesmo diz, se trataram por Beelzebul, dono da casa, quanto mais os empregados, né? Então, se o odiaram, perseguiram, mataram, não é conosco que vão viver nesse clima de boa vizinhança. E o outro texto é do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, quando ele diz, lá no verso 18, ele diz assim: quanto a mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente em nada se compara à glória que está para ser revelada em nós. Então, por um lado, nós vamos ser perseguidos, temos de ser perseguidos. Se não formos, tem alguma coisa errada, e é com a gente. Sim. Porque o mundo odeia o nosso Senhor. Aquele e nos odeia. crente que se mistura e não atrapalha nada, né? O agente duplo. Mas, por outro lado, embora a gente saiba que vai ser perseguido, toda esta perseguição não se compara à glória que está para ser revelada em nós e a nós. Por isso, bem-aventurados somos. Bem-aventurado. E aí, o verso de número 11, que diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. É interessante que a versão, então, que eu tenho utilizado aqui, que é da Bíblia, a Mensagem, diz assim: e isso não é tudo.
Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm, não possuem. Ô Crislane, a gente, vou pegar a Cris aqui, que está como minoritária aqui, né? Só uma aqui no meio de 3 homens, né? As classes minoritárias normalmente pontuam, né? E colocam sua voz em foco por serem muitas das vezes perseguidas, né? Ouve-se muito sobre as classes que são marginalizadas ou minoritárias, e aí há uma polêmica que se torna política, ideológica, sociológica, porque muitos destes exatamente vão se colocar em evidência dizendo que estão sendo perseguidos. Não quero entrar no debate disso, até porque em alguns casos, em muitos casos, há mesmo essa perseguição, e isso é algo para um outro debate. Mas aí, vem para nós aqui. Os crentes sabem que vão ser perseguidos, os verdadeiros crentes, mas a gente não ouve a igreja se colocar nessa posição, nem de vitimismo e nem mesmo de orgulho, né? Ninguém quer se orgulhar de ser perseguido, mas então não fica nem de um lado, né? Oh, vem perseguição para mim, e nem do outro, coitadinho de mim, né, que sou perseguido. Mas sabemos que vai acontecer. O próprio Senhor Jesus falou: isso não é tudo, vai vir coisas maiores. E aí, Cris, como que hoje o jovem, e vamos falar agora do jovem também, o jovem hoje, ele está preparado para isso, Cris? O jovem que quer se achar no meio da sociedade, quer ser visto, né? Como é que a gente pode ver o jovem crente hoje e dentro dessa situação? Porque aqui vai ter que ser ressachado, né? Colocado de lado, humilhado. E aí, como é que fica isso? Pastor, eu tenho conversado com alguns jovens ultimamente e existem 2 grupos, né? Existem o grupo do oba-oba, que só quer programação, lazer, e estar junto, e é uma grande maioria, infelizmente, e que não quer uma profundidade, não quer ter esse relacionamento com Deus. Quer simplesmente, faz da igreja um clube. Quer euforia. É isso, faz da igreja um clube, onde ele pode encontrar os amigos, onde ele pode fazer várias coisas, mas não tem um relacionamento de fato com o Senhor. Tem um relacionamento com pessoas, mas não tem com o Senhor. E, por outro lado, louvado seja Deus por isso, tem crescido o número de jovens que têm buscado conhecer mais de Deus. E não assim, de uma maneira superficial. Eu estou vindo para a igreja, simplesmente, mas tem buscado mesmo literatura boa, tem buscado conhecer mais do Senhor, tem buscado estudos, tem buscado nomes de pastores e que tenham uma teologia boa. Então, assim, louvado seja Deus, porque nós temos visto isso, esse retorno também. Então, assim, existem esses 2 grupos. Um nos preocupa muito, e nós precisamos de fato orar, e pelo outro a gente fica feliz, mas a gente também precisa orar. Sim. Porque exatamente são esses que vão passar exatamente por esse momento de perseguição, porque é exatamente a luz que está incomodando as trevas. Então, às vezes, um jovem, quando chega na igreja, ele chega naquela euforia, né, de querer aprender mais e tal, mas muitas vezes ele é levado pelo primeiro grupo, para simplesmente viver uma vida de comodismo? Isso, de superficialidade, de apenas receber, vir para a igreja, ouvir o sermão e sair. A vida é uma festa. E vai levando, vê a vida de outros jovens dentro da igreja desse jeito e fala: não, então é assim que eu tenho que viver. Sim. E simplesmente se acomoda. Então nós precisamos, de fato, incentivar a questão de buscar mais o Senhor e tal, mas a gente também precisa ficar de olho nesse grupo aí dos superficiais.
É aí que vem a questão, né? Nós temos que ser atraentes, não porque somos belos, falamos bonitos, mas porque temos Cristo em nossa vida. E essa atração que chama outros para a luz faz com que o mundo nos coloque de canto, de escanteio, ao ponto do próprio Senhor Jesus falar que chamaram ele de Beelzebu, né? Que ele estava indo na contramão. Ou seja, vão levantar vão levantar perseguições. Mas agora fica uma questão que a gente chega nesse ponto. Nós estamos vivendo uma pandemia. Nós só paramos para pensar aqui em felicidade agora e tudo, porque a gente está vivendo um tempo de terror, podemos dizer assim, com essa pandemia. E muitos têm levantado e falado que a igreja está sendo perseguida nessa pandemia. Vou começar pelo Michel e aí a gente volta aqui, né? Já daqui para lá. Michel, nós estamos vivendo a perseguição, e isso é a perseguição? Ficar de porta fechada é a perseguição? Ou o que Jesus está falando aqui? Está falando de algo muito mais terrível do que isso? Vamos pensar um pouco aqui. Bom, pastor, essa é uma pergunta que divide opiniões. A gente ouviu já um pouco de tudo. Há um grupo que diz, não, é uma perseguição contra a igreja, porque não pode estar com o tempo aberto, as pessoas não podem entrar para cultuar e tal. E do outro lado, nós também ouvimos irmãos nossos dizendo, pedindo por um pouco mais de ponderação e dizendo, olha, isso ainda não é uma perseguição, isso é uma situação que ela abrange a todos de igual modo. Então, a minha perspectiva, e vou usar o apóstolo Paulo em dizer que falo eu e não o senhor. Na minha perspectiva, eu acredito que ainda não é a perseguição, mas tem sido usado para perseguir a igreja. Não é a perseguição, porque quando nós olhamos para as Escrituras, principalmente os textos apocalípticos, a perseguição contra a igreja, ela vai trazer realidades duras apenas para a igreja e não para o mundo de uma maneira geral. Algumas coisas vão acontecer no mundo para atingir diretamente a igreja, mas o mundo estará muito bem, obrigado. Se a gente olhar lá para as bestas, em Apocalipse 13, por exemplo, os seus adoradores, os seus seguidores vivem muito bem. Não é o que acontece hoje, né? Hoje a pandemia é uma realidade para todo mundo, gregos e troianos, brancos Sim. e pretos, cristãos e não cristãos, está todo mundo dentro desse mesmo barco, dessa mesma realidade, ou desse mesmo oceano, ainda que o barco seja diferente. Mas a pandemia tem sido usada, e aí a gente há de concordar, para perseguir a igreja, quando algumas medidas são usadas exclusivamente contra a igreja. Nós tivemos aí no ano passado, por exemplo, em Recife, uma decisão que proibia os pastores de irem para as igrejas gravar programas. Fazer o que nós estamos fazendo agora. Exatamente, sem público na igreja, mas transmitir o culto para os crentes em casa. E eles foram perseguidos. Isso configura uma perseguição religiosa. O artigo 5º da nossa Constituição Federal diz que nós temos liberdade de culto. Nós não podemos ser constrangidos a aceitar nenhum culto e nem impedidos de praticar nenhum culto. E entendendo a situação do momento, a gente entende, não dá para reunir todo mundo na igreja. Mas nesse caso, nós estamos aqui, apenas nós que estamos trabalhando, os membros da igreja estão em casa nos acompanhando. Não há risco de transmissão ou de contrair o coronavírus. Neste caso, nesse episódio específico, se configura perseguição. Se a gente olhar, por exemplo, a fala de um determinado líder político, que já foi até presidente da nossa república, que, de certo modo, jogou a responsabilidade do aumento dos casos de coronavírus para a igreja, na igreja, né? Aí se configura perseguição religiosa. É claro que existem pessoas que abusam do bom senso e sabendo que só pode reunir, por exemplo, aqui em Santa Maria, 30% do total de capacidade da igreja e colocar no espaço de, vamos colocar aí, 100 pessoas, 30% são 30, e eu pegar um espaço de 100 e querer colocar 200, já é demais, já aberra do bom senso. Mas,
colocando 30% de 100, 30 pessoas, eu dizer que essas 30 pessoas, de máscara, usando álcool e gel, mantendo aí o distanciamento, poltrona sim, poltrona não, banco sim, banco não, 3 por banco e etc e tal, eu jogar a culpa nessa configuração, dizendo, olha, aumentou muito por causa disso, é um problema com a igreja. Eu citei 2 exemplos, mas Brasil afora, a gente tem visto muita medida especificamente contra a igreja. Então podemos dizer que não é uma perseguição dessa que Jesus está falando, que vai ser uma perseguição clara, espontânea e total. Sim. E assim nós estamos vendo focos de perseguição. Exato. Ou seja, daquilo que já estava no coração de muitos, eles só estão aproveitando, né? Está se revelando. Como eu disse no começo, e eu encerro falando isso, a pandemia não é perseguição, mas ela tem sido usada para perseguir. Então, Cris, dentro dessa conjectura, então, de que há focos, e eu acho que todos aqui concordariam com isso, né, com a palavra do Michel, há focos de perseguição, sim, mas não é total, não é geral. Nós vamos desanimar por estar com igrejas fechadas, ou a gente ainda, dentro dessa conjectura, a gente está vendo resultados positivos também dentro da igreja, ou é tudo só desastre, a igreja já está a ponto de falir, ou a gente ainda consegue ver alguma coisa positiva nessa conjectura que nós estamos vivendo hoje? Eu acho que assim, o que aconteceu com a igreja, principalmente nesse período de pandemia, foi uma diáspora, a gente pode se dizer, mas uma diáspora para as redes sociais, para as mídias. Então, a saída da gente do templo em si, de simplesmente vir cultuar e não se importar, às vezes, com as pessoas que não estão aqui. E então, eu acho que foi, enfim, foi algo que trouxe resultados, apesar de todas as circunstâncias, de tudo aquilo que a gente tem vivido de dificuldade, a gente também consegue ver coisas que foram boas durante esse período. Então, se a gente for olhar, principalmente antes da pandemia, a maior parte da rede social, a gente podia perceber, era usado de maneira lixo. Era lixo. Quem ia para a rede social e quem produzia conteúdo na rede social, muitas vezes eram as pessoas que tinham o conteúdo pior da vida, era quem estava lá. E quem estava fazendo sucesso lá. Por quê? Porque não tinha conteúdo bom. Então, como é que a gente vai falar se a gente também não faz? Então, ou seja, até para nós entrarmos hoje foi um pouco difícil por conta disso. Quebrar esse paradigma de que deveria ser uma coisa esdrúxula. Eu posso dizer isso, né? Que o conteúdo da mídia praticamente era um besterol puro, né? Hashtag lixo. Hashtag lixo é boa. E hoje a gente está vendo que há uma abertura para outros, né? Até para os pequenos, né? Como nós. Nós somos pequenos, né? E estamos tendo hoje um certo tipo de visibilidade. Sim. E o importante é porque, assim, às vezes nós alcançamos pessoas que talvez Hernandes não alcançaria, Nicodemos não alcançaria, que são nomes, né, da nossa igreja. Mas nós conseguimos alcançar. E é isso que é, de fato, a gente caminhar. A gente precisa entender que a gente precisa ser usado em tudo que tiver a nossa mão para a gente fazer, que a gente precisa usar, de fato, para a glória do Senhor. Então, não é fácil, como o Senhor falou. Esse moldar todo esse conteúdo, você moldar, porque uma coisa é você preparar um sermão, uma atividade para a igreja. Outra coisa é você preparar alguma coisa para a câmera. É muito ruim, irmãos, é muito ruim. A gente está aqui conversando. Aqui a gente está até melhor, né? Porque a gente está conversando. Mas é muito ruim você pregar e você não vê ninguém nos bancos. É muito ruim. É verdade. É uma situação muito atípica para nós. Mas nós sabemos que isso frutifica. Hoje nós entendemos que, de fato, o Senhor tem usado as mídias, tem usado todas as redes
para a glória dele. E hoje nós conseguimos entender mais disso. Meus irmãos, então nós podemos observar que alguns paradigmas caem por terra quando pessoas querem colocar que o que nós estamos vivendo hoje já é perseguição, que a situação que nós estamos vivendo, ela conjectura de fato aquilo que foi profetizado nas Sagradas Escrituras e principalmente nas Escrituras escatológicas. A gente pode dizer que estamos no limiar disso, né? Tudo que nós estamos vivenciando com pandemia, com igrejas fechadas, né? Com mudanças na conjectura até mesmo dos sistemas de governo, é um limiar, é um início muito pequeno ainda daquilo que está ali dito. Então nós só temos que preparar. Mas aí, o nosso preparar não é retrair, é avançar diante dessa temática que é se portar como cristãos verdadeiros, que sabem se humilhar, que sabem chorar, reconhecer o pecado, e o choro é pelo pecado, né, que nós somos pecadores, ser manso ao ponto de dizer, eu não posso, é Deus que pode lutar por mim, então deixa Deus defender-me, Ele ser meu ataque, minha defesa e tudo. E aí sim Ele sacia minha fome e sede de justiça, a tal ponto que aí eu sou transformado e então passo a ser misericordioso e então, né, tenho a misericórdia do Senhor em minha vida. Dessa forma, então eu me torno limpo de coração, porque o Senhor me limpou o coração e então eu consigo ver coisas também possíveis no mundo e somos pacificadores. Não estamos para implantar a guerra, mas sim para trazer o amor de Cristo no nosso meio. Aí chegamos a esse ponto de perseguição, que então, gente, nós estamos no treinamento. Olha, o que nós estamos vivendo, o que você está vivendo em casa, é o treinamento para aquilo que vai ser de fato a perseguição dura, fervorosa, a perseguição que nós vamos ter que fechar as portas e aí não vamos talvez nem ter tempo de transmitir, então vai ser tempos difíceis. Então se prepare, mas aí encerra essa sessão com Jesus dizendo assim no verso de número 12, e essa aqui vai ficar para o pastor Lúcio, porque tem tudo a ver com a live de hoje, com o verso de Tiago também, né? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E aí na outra versão, né, só para concluir também na outra versão, diz assim: alegrem-se quando isso acontecer, comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Pois então, pastor Lúcio, nós estamos vivenciando dificuldades semelhantes às dos profetas do passado. E aqui fala para a gente ter por alegria, como o Tiago falou, né? Tende por alegria o passar por provações. É isso que Jesus disse, né? Exultai, alegrai-vos. E aí, como a gente pode se alegrar? Vamos fechar aqui. Como ser alegre, feliz, vendo morte acontecer ao nosso redor, né? Vendo igreja fechada, como o Michel disse, né? Não é algo satisfatório. Então, como se alegrar? Né? Como se alegrar em saber que os nossos idosos não podem estar conosco e aí eles sofrem com isso? Como se alegrar em uma situação dessa? A sua Bíblia diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando eu leio esse texto, eu já falei isso inúmeras vezes, que é algo que realmente me deixa inquieto. Porque ele não está dizendo ali que eu devo colocar em consideração. Lá é uma afirmativa, não é uma suposição. Se todas as coisas cooperam, inclusive o momento desse que a gente está vivendo. Cris colocou aqui, por exemplo, hoje nós conseguimos alcançar pessoas que a gente não teria condição em outra época, dentro da normalidade. Pessoas a gente está fazendo uma live, está participando de um programa de rádio, ou uma programação dessa, tem gente lá na Argentina, Alemanha,
coisa que antigamente a gente não tinha, era bem restrita às pessoas. A nossa grande aqui. comissão tornou grande mesmo. Tornou grande. E outro detalhe que eu tenho sempre levado em consideração é: a igreja do Senhor, ela só cresce no meio da dificuldade. A igreja só cresce quando ela está passando por momentos difíceis, tensos, seja perseguição, seja tribulação. Quando o Tiago diz, tende por motivo de alegria, de toda alegria, passar por várias provações, nós estamos passando. Então nós nos alegramos, não é porque as coisas estão muito bem para a gente está lá de perna para cima, deitado numa rede, até porque agora, na época de pandemia, a gente trabalha muito mais do que em épocas normais, porque tem muita gente que acha que não, agora só tem o culto no domingo de manhã, então os pastores agora estão de boa, não é? Só tem o culto de manhã, domingo de manhã, pronto. Aí alguns moços, ser pastor é bom demais, vai lá, prepara um sermão, prega e tchau. Por exemplo, no dia de hoje, graças a Deus, eu não estou aqui reclamando, só estou dizendo que essas tribulações, as angústias, tudo isso que vem, gera em nós alegria. Mas nós tivemos hoje, 9 horas, uma reunião, o presbitério, para a gente conversar, para orar, 12h30 a live, agora nessa programação, e mais tarde eu vou ter outra reunião ainda com os presidentes do sínodo. Então é um dia bastante tenso, tudo, isso aqui que a gente, praticamente tudo, aliás, quase tudo, por conta de um momento que nós estamos vivendo, que não é a perseguição à igreja, mas que respinga na igreja, que é a pandemia. A gente acaba sendo respingado por isso. Então, quando diz aí, quando essas coisas acontecerem, quando vos perseguirem, quando mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. Por quê? Porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nós somos melhores do que eles? Pessoas foram cerradas ao meio, crucificadas com a cabeça para baixo, queimado vivo, outro decapitado e por aí. Esses são pessoas que viveram por amor ao Senhor. E o Senhor está dizendo, alegre o seu coração, tende por motivo de grande alegria quando passar, porque assim fizeram aos outros, mas o Senhor está fazendo uma promessa, Ele não está só dizendo, vocês vão chorar, vão ser pobres de espírito, vão ser humilhados, e etc, tudo isso aí que o Senhor colocou, mas aí é o que nós estamos vivendo aqui, de maneira prática, mas a gente não é daqui, você que nos acompanha, nós passamos por isso, mas nós não somos daqui. É por isso que nós não podemos criar raízes profundas aqui na terra. Porque quando nós formos transportados, porque o Senhor vai nos levar de volta para o nosso lar, que é nos céus. Quando o Senhor nos transportar daqui, se a gente tiver raiz muito profunda, a gente vai sentir. Quando a raiz é mais superficial, aí vai ser mais fácil a gente adaptar ao nosso novo lar. Regozijai-vos. Isso se torna também fácil até para os que ficam, né, Lúcio? Quando o nosso testemunho é dizer, olha, não sou daqui, eu não vivo para estar aqui, eu vivo aqui para estar no céu. E prepara todo o ambiente ao nosso redor para isso. Quando nós partimos, quem fica está já, de uma certa forma, consolado com a nossa partida. Vai ser triste, mas a alegria de saber que já estamos com Cristo, ela é muito maior, não é isso? Exatamente. Essa projeção que a gente precisa ter em mente. Nós sofremos porque nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para isso. Então a gente sofre toda vez que a gente muda de horário, toda mexida que faz aqui para adequar aos decretos, a igreja sofre. Porque a gente não está preparado para isso. Isso é óbvio. Mas quando nós entendemos que apesar disso, e apesar da perseguição, a gente vai alegrar exatamente porque a gente entende, a gente tem essa compreensão. Nós estamos caminhando para o céu. E esse é o consolo do nosso coração. Aleluias! Glórias ao nome do Senhor. Querido irmão, é uma bênção estar na presença do Senhor e uma bênção saber que com toda a luta que nós estamos vivenciando, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque nós não vivemos para o mundo, vivemos no mundo, mas vivemos para estar nos céus, no reino dos céus. Então, querido, tende por ânimo, tende por alegria,
alegrai-vos quando todas as coisas sobrevierem e nós tivermos a certeza que são cumprimentos das Sagradas Escrituras. Queridos, vamos ficar de pé? Eu creio que chegamos aqui à conclusão, né, que tínhamos em relação a essas bem-aventuranças. Nós temos liberdade ainda, né, dentro da igreja para continuar ainda dentro da temática, mas é claro que com a medida também, né, de sempre trazer algo novo para os irmãos. Então a campanha encerra-se, mas o propósito de oração continua firme. Nós vamos ter vários motivos ainda de oração durante as próximas semanas, né? Então já nessa semana tem algumas reuniões, então já deixo aqui evidenciado para os irmãos, avisado, que os homens, eu estou convocando os homens como secretário presbiterial de UPH, todos os homens, mesmo que você não faça parte da UPH, venha orar conosco. Sexta-feira, às 20 horas, nós teremos uma reunião pelo Google Meet, não é isso, Michel? O evangelista Michel e a congregação do Planalto vão conduzir uma reunião, que eles já estão fazendo ela, e agora nós vamos ampliá-la também para o presbitério. Então, principalmente os membros da igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana, estou convocando, tá, os homens da sede e de São Félix para entrarmos juntos, e todos vocês que quiserem também, não precisa ser morador de Santa Maria da Vitória, pode ser de Cocos, pode ser até dos Estados Unidos, né, Canadá, sei lá, da onde estiver chegando a nossa transmissão, Alemanha, se é homem, vamos estar orando junto. E aí, claro que é o horário daqui, né? Se você está lá no Canadá, não vai ser às 20 horas, né? O horário nosso aqui de Brasília, às 20 horas, pelo Google Meet. Vai ser disponibilizado o link aí nas nossas redes sociais também. Tá? E no próximo final de semana, ou melhor, na próxima semana, é a primeira semana do mês, que é a nossa semana de oração, né? Lembrando que o dia 5 nós vamos estar aí numa pegada boa de oração e com várias igrejas em torno do Brasil. Vai ser um dia nacional de oração, dia 5 de abril. Ok? Tem algum aviso especial, além do culto e da ressurreição? Sim, que aí não, vamos começar aqui pelo domingo. Tá? Domingo nós temos o nosso culto somente pela manhã, não temos o culto da noite, por conta do decreto, e nós vamos realizar um culto da ressurreição. O que é isso? Comemorando a Páscoa, lembrando exatamente da ressurreição de Jesus. Lá em São Félix, 6 da manhã. Em São Félix será às 6 da manhã. No Planalto, 8 horas. Aqui na sede, por enquanto, ainda continua às 9 horas. Se alguma coisa mudar, talvez a gente faça às 8 horas também, mas por enquanto ainda está 9 horas. Lembrando que aqui na sede haverá a ceia. Lá vai haver a ceia? Lá em São Félix também vai ter a celebração da Santa Ceia do Senhor, e claro, recordando aí especialmente o dia da Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. E aí, a partir do dia 5, nós temos a nossa semana de oração, que começa às 5 horas da manhã, tá? Em todas as nossas comunidades, sede e congregações. Será uma semana inteira, a começar às 5 horas da manhã, e aqui na sede vai de 5 até 7 horas. Pelo menos 1 hora da manhã você reserve para estar em oração. Ok? Ok, meus irmãos? Então vamos orar, vamos pedir a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Você em casa esteja orando. Vou pedir aos irmãos aqui que estejam estendendo suas mãos para abençoarmos a vida aí dos nossos irmãos que nos acompanharam nessa transmissão do dia de hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado a Deus, porque um mês de graça, um mês de bondade e de misericórdia do Senhor veio sobre as nossas vidas, que aprendemos a ser humildes, aprendemos a estar chorando na Tua presença, a rendermos nos Teus pés, oramos, ó Deus, e aprendemos aqui, ó Deus, a nos tornarmos mansos, a termos sim sede, fome de justiça, a estarmos sendo pacificadores, a limpar os nossos corações, ó Deus, para que a misericórdia do Senhor nos alcance. Mas, ó Deus, queremos nos alegrar, porque, ó Deus, diante de toda a luta que nós estamos vivendo, de tantas dificuldades, seja por conta de perseguição propriamente dita, ou seja por conta de
toda luta que a pandemia está trazendo, nós somos felizes, porque somos felizes com Jesus. Oh Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque essa felicidade não é algo que brota do nosso ser de forma natural, mas é porque o Teu Espírito Santo está em nós, e o Teu Espírito que faz o mover e o agir em nós, nos traz alegria. Portanto, ó Deus, derrama o Teu Espírito Santo sobre aqueles que ainda não possuem. Faça com que o Teu Espírito Santo aqueça o coração, aviva o coração daqueles que estão caídos e prostrados, e aqueles que estão há muito tempo desiludidos, que o Senhor aqueça novamente o coração, incomodando com Teu Santo Espírito, para que venha avivamento sobre a igreja, para que a igreja esteja unida em oração, para que a igreja esteja firme na palavra, para enfrentar todas as lutas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, aleluias, glórias ao Teu santo nome, Senhor Jesus. Amém, amém. Querido irmão, como nós dissemos, nós encerramos a campanha hoje, e convido você para, neste mês agora de abril, você começar uma nova leitura de um outro livro. Você pode, claro, tenha toda a liberdade de seguir na sequência de Marcos, mas nós estimulamos aqui a leitura agora do livro de Atos dos Apóstolos. Seguindo a grande comissão, Jesus agora em Atos vai demonstrar como essa grande comissão se evidenciou na vida da igreja. Então, Atos dos Apóstolos, amanhã, a live do nosso irmão Michel, 12:30, estará dando a introdução no primeiro capítulo do livro de Atos, e eu convido você, durante todo o mês, são 28 capítulos também, então dá para fazer uma leitura, um capítulo por dia, e então neste mês, né, e nas nossas lives, nós vamos estar comentando o livro de Atos dos Apóstolos. Amém, meus irmãos? No mais, fique com Deus, ajude a compartilhar aqui a nossa live, o nosso vídeo, que vai estar também gravado para você poder compartilhar posteriormente e assistir quantas vezes quiser. Lembrando que você que ainda não é inscrito no canal, tem aí do lado aí na conta do YouTube, todo mundo que está assistindo aqui, que tem um smartphone, deve ter uma conta do YouTube no Android, então você vai lá e inscreve-se no nosso canal, vamos ajudar, nós estamos já próximos dos 800, deu uma travada aí, né, no número de inscritos, vamos voltar a fazer esse número de inscritos chegar a 1000, precisamos de 1000 inscritos, e eu convido você, meu irmão, a não só se inscrever, mas manda o link, copia o link, e copia e manda para um amigo, para um irmão, para um parente, e fala assim, olha, entra nesse canal, esse canal aqui tem a palavra, e então nos ajude a fazer com que esse canal chegue pelo menos a 1000, para facilitar a nossa transmissão e de outras formas também. E claro, deixe o seu like aí, tá? Para que esse canal também ganhe boas notificações, assine aí, clique no sininho para você receber também as notificações sempre que tivermos um vídeo disponível, tá bom? Vou pedir ao pastor Lúcio que deixe a bênção apostólica aqui para nós. Senhor nosso Deus, Amém, Pai. Oramos para que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, aquele que morreu, sofreu, foi sepultado, colocado num túmulo fechado, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Amém, aleluia. Que a graça de Cristo ressurreto, o amor do Pai, que criou, que sustenta todas as coisas, Amém, a mim e a Pai, você, aleluias. as benditas, eternas e infindáveis consolações Aleluia. do Espírito Santo de Deus, repouso sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e até a volta de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, aleluias. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. Aos nossos amados irmãos aqui também, Deus abençoe a todos, a paz. Então, tchau. Paz, e domingo, né, na nossa transmissão também do YouTube aí, venha assistir se você não puder estar conosco, tá bom? Tchau.